Bora para mais um diário da dieta comigo. Teve pesagem hoje de manhã, vocês vão ver que na parte da manhã desse diário que vai começar agora, tava com a cara bem acabada por conta de uma garganta que já está melhorando por aqui. De manhã a pesagem subiu meio quilo, começamos agora numa terça-feira. Eu tô pensando em mudar o dia da pesagem e como eu voltar a pesar de sexta igual era no diário anterior. Então provavelmente no final desse diário, na sexta-feira, já vai ter uma nova pesagem, mesmo não completando a semana inteira, tá bom? Então é isso, vamos em frente. A meta é tentar fazer atividade física, que semana passada eu não consegui fazer. A meta é tomar bastante água e a meta é intensificar ainda mais a proteína essa semana. Então, bora comigo para mais um diário. Já deixa um like, senão você vai esquecer. Se inscreve, vê se tá ali, ó, o sininho todo pretinho pro YouTube mostrar para você que os vídeos estão indo pro canal, tá bom? Um beijo e vamos em frente. Vamos de cafezinho purinho. Eu falei no final do vídeo anterior que eu fiquei à noite, procurei vinagre, não tinha vinagre para eu fazer gargarejo de água morna com vinagre e sal, mas eu tinha vinagre. Achei agora naquele meu sprayzinho. Eu tenho um sprayzinho de azeite e um de vinagre. Encontrei. Aí eu fiz ali, já fiz bastante gargarejo agora. Aí o Matheus ainda falou, vamos entrar com antibiótico, porque geralmente quando tá assim, tá todo cheio de placa de pus. E eu falei, não é minha intenção agora. Então eu quero ver como é que vai ser, eu tô melhor do que essa noite, mas quero, continuar fazendo os gargarejos. Vou ver se depois eu faço um chá ali com casca de alho. Eu tenho um pouco de hortelã ali também, vou ver se eu faço, açafrão talvez, que é anti-inflamatório. Vou fazer anti-inflamatório, eu tô tomando. E quero ver se eu estendo um pouco mais o jejum, até pra chegar em algumas horas de autofagia para começar a matar essas células inflamadas aqui. Vamos ver. Dignidade recuperada, banho tomado. Tô com uma carinha melhor já, né? Agradeço quem já tá ali colocando no vídeo anterior as sugestões de coisas para tomar para essa garganta. Eu estou tô tomando anti-inflamatório, mas eu tô correndo antibiótico por enquanto. Tô fazendo gargarejo com água, sal e vinagre. O jejum também pode ser que seja meu aliado agora. Eu estou há 17 horas de jejum. Já preparei almoço para a família já almoçou. E eu estou tocando sem abrir janela de alimentação ainda. Então deu até agora 17 horas de jejum. Com mais de 20 horas de jejum. Fiz um chazinho aqui de... tô sem gengibre, em casa. Então eu fiz de canela em pau, cravo, limão, açafrão e alho e hortelã, que eu tinha aqui em casa ainda, lá da outra vez que eu trouxe dos meus pais. Tava meio murcho, meio ressecadinho, mas funciona, né? Então eu fiz o chazinho aqui, mas eu acho que vou ter que morrer no antibiótico, gente. Fui ver no espelho agora, até meu jeito de falar tá esquisito, né? Fui ver agora no espelho com a luz do celular, tá inteiro fechado. Esse lado aqui, dá pra ver as placas de pus, tá inteiro tampado esse lado. A amígdala tá tão inchada que tampou todo esse lado, e esse aqui tá quase tampado todo também. Então eu acho que eu não vou conseguir fugir do antibiótico dessa vez, não. Próximo aí de 25 horas de jejum. Vou tocar, tô tomando meu chazinho aqui. Vou tentar tocar até amanhã. A garganta ainda tá judiando, mas ainda vou teimar mais um pouquinho antes de entrar no antibiótico. Se amanhã eu acordar pior ou não tiver melhorado nada, aí não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito de eu escapar. E aí eu vou deixar aqui pra vocês, o que mais ou menos ali, a partir de 24 horas, começa a acontecer no nosso corpo, que é a autofagia, que é a hora que as células danificadas, a limpeza, a faxina que a gente chama, as células danificadas, vírus, bactérias, são os primeiros a serem eliminados num jejum assim. Então, eu já vi especialistas falando que não existe um tempo exato, é algo entre 24 e 48 horas, mas não se sabe exatamente em cada organismo, quando que isso começa. Vocês podem ver que minha voz está diferente, por conta dessa inflamação na garganta. Mas, de qualquer forma, agora já é a noite, já são quase 9 horas da noite. Então, eu não vou quebrar jejum agora mesmo. Vou tocar pelo menos até amanhã de manhã. Vamos de cafezinho purinho, sem açúcar. Quarta-feira, 37 horas de jejum até agora, Eu ia tomar o café da manhã, mas eu resolvi não tomar, porque essa, gente, é a definição de jejum higienista, que vocês já ouviram várias vezes eu falar esse termo por aqui, que é o jejum para cura do corpo. O máximo que vocês já tinham me visto aqui em jejum foram 30 horas. Então nós estamos aí em quase 37 horas de jejum. E o objetivo é tentar desinflamar essa garganta.
Então eu falei pra vocês ontem que eu tava esperando, né? Dependendo de como eu amanhecesse, eu ia entrar com antibiótico, porque tá muito inchado, tá tampando tudo aqui, pegando aqui nesse sininho do meio. Um lado tava com umas placas de pus, né? Dá pra ver pela luz do celular no espelho. Minha voz tá diferente, né? Porém, eu olhei hoje de manhã, continua muito inchado, ainda continuo vendo algumas coisinhas de pus, porém a dor diminuiu absurdamente. Tá incomodando, mas nada perto do que tava. Então isso pra mim é um indicativo de que tá desinflamando. Então eu ainda vou estender esse jejum agora, né, período de autofagia, mais um pouco. Confesso que me deu muita vontade de tomar café da manhã hoje, né, me deu uma fome. Porém, eu vou estender mais um pouco hoje ainda, o que eu conseguir estender, para poder tentar ajudar na desinflamação dessa garganta. Se não der, a gente entra com antibiótico, né, e paciência e quebra esse jejum. Mas aí eu vou mostrando tudinho aqui. Quase 40 horas de jejum, acabei de preparar almoço. O cheiro tá matando, gente. Arrozinho, couve, batata doce, estou fazendo bife lá. Aí vou seguir em jejum mais um pouco. Ó, lembra que eu falei que ia mostrar pra vocês quando eu fizesse jejum mais longo? Pra uns vídeos atrás aí. Como é que eu ando com o meu sal, ó. É um potinho de remédio vazio. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Dá pra ver? E aí eu levo o sal grosso. Então, se eu sinto algum mal-estar, ou mesmo antes de sentir, depois que passou de 24 horas, eu pego ali umas pedrinhas de sal, coloco embaixo da língua, deixo derretendo. Tem gente que dissolve na água e toma, para amenizar alguns sintomas, como cãibra, às vezes tontura, né? E tem gente que usa algumas reposições de farmácia. No caso, eu não uso, né? O máximo que eu já cheguei foi 4 dias e foi tranquilo com um sal. Mas o cheiro tá matando. Mas vamos firme que a minha garganta tá ficando bem melhor. Quase 48 horas de jejum. A hora que eu quebrar o jejum, eu deixo aqui o marcador do aplicativo para vocês verem a quantidade de horas. Conseguiria tocar tranquilamente até amanhã de manhã, mas eu já disse muitos nãos esses dias, né? Pro Matheus, pra minha família, da gente comer coisas juntos. O Matheus pediu um bauru pra gente, então eu vou quebrar da maneira errada. Não é assim que se quebra jejum, tá, gente? Apesar de eu comer proteína, vou comer carne, vem bastante carne nesse bauru, mas eu vou comer o pão junto. Geralmente não é a maneira ideal de quebrar jejum com pão, tá? Especialmente um jejum mais longo desse. Minha garganta já não está quase doendo, mas ela está ainda inchada as amígdalas. Pode ver que minha voz ainda tá diferente. Mas vou quebrar o jejum ali vai dar praticamente 48 horas. Deve estar para chegar já o bauru. Eu deixo marcado aqui. Quinta-feira por aqui. Que noite. Que noite terrível, gente. Eu falei ontem pra vocês que eu estava sem dor, né? Praticamente sem nenhuma dor. Mas que estava inchado. Tanto que a hora que eu comi o bauru, foi até engraçado, assim, nunca tinha acontecido isso. A hora que eu engolia, fazia cosquinha na amígdala. O processo anti-inflamatório do jejum, acho que estava desinflamando junto com ter ficado 48 horas sem engolir nada sólido. E aí eu acho que danou de vez, no meio da madrugada. Eu acordei com uma dor absurda, levantei, tomei remédio, fiquei parte da madrugada acordada. Então não vai ter jeito, né? Eu vou ter que entrar no antibiótico mesmo, porque eu tô vendo que isso aqui, eu teria que ter estendido o jejum por muito mais tempo, ou começado o jejum num estágio menos avançado, né? Eu acho, não sei. E aí isso implica num monte de mudanças. Por quê? Porque o antibiótico são 2 vezes por dia, não sei se são 5 ou 7 dias. E eu tenho que tomar de manhã e à noite. E antibiótico não é uma boa tomar em jejum, por conta do estômago. Então, eu vou ter que suspender o mesmo jejum intermitente durante todo o ciclo do antibiótico. Né? Eu vou ter que tomar café da manhã para poder tomar o remédio de manhã, vou ter que jantar para poder tomar o remédio da noite, né? Comer alguma coisa. Então, eu vou ter que tentar controlar o máximo possível, mas eu não vou poder fazer jejum agora nos próximos dias. Então, vamos encarar este desafio como tantos outros, não é mesmo? E o cafezinho da manhã, então, é café purinho. Não vou deixar a quantidade de jejum, porque deu 11 horas e 45 minutos só. Aqui tem umas frutas, mamão, melão, o resto de uma salada de frutas que tinha ali, morango, uva, com uma colherzinha de chia. E aqui tem um pãozinho pequeno caseiro com 2 ovos mexidos com uma fatia de mussarela.
E vocês viram que eu já botei um pãozinho aqui, né, de manhã. Gente, vocês sabem que eu tava assistindo ontem os diários da dieta da temporada 1.0. Inclusive, se você é nova aqui no canal, tem uma playlist escrito Diários da Dieta 1.0. São quase 40 semanas, mostradas semana a semana, de toda a minha evolução, de todos os meus altos e baixos, a perda de peso. Muito legal. E aí, gente, eu confesso pra vocês, ainda mais que eu tava em jejum, né? Piora você ver essas coisas. Mas eu confesso pra vocês que como aquela alimentação era mais gostosa. Por conta daquilo que a gente já conversou aqui, né? Eu preparava as panquequinhas, eu usava tapioca, eu usava cuscuz e fazia fatia de pão integral na air fryer, né? Várias e várias receitinhas. Quem é dessa época, fala se concorda comigo, né? Coloca, Paula, não, agora tá mais, a alimentação tá mais legal. Não, naquela época era mais legal. E legal que eu falo, gente, é gostosa de fazer, tá? Não é legal de ser apresentável, é legal de ser gostosa de fazer, de comer, de ver com os olhos, né? Você vê só, lógico que naquela época eu não fazia jejum, e um dos motivos que eu não fazia jejum é porque eu amamentava o Mateuzinho. Eu amamentei o meu filho mais novo até 4 anos e 2 meses. Então, eu não fazia, né, jejuns por conta disso, porque eu sabia que com segurança era no máximo até 24 horas, então eu preferia não fazer. Eu acho que na temporada 1 não tem nenhum dia fazendo jejum. Eu até fazia antes e depois da temporada jejuns de, no máximo, 24 horas quando eu amamentava, né? Mas lá na temporada 1 não tem jejum. Então é um estilo completamente diferente de alimentação, né? Era uma alimentação muito mais flexível. Claro, também foi uma perda de peso bem mais lenta. Foi, né? Bem mais lenta. Foi assim, 1 ano para perder os primeiros 10 quilos. Mas foi, né? E aí, o que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em... Vou colocar algumas coisinhas, sabe? Dessas coisas que eu gosto de novo. Já que agora eu não vou poder fazer jejum, né? Vou ter que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Porque pular uma refeição no meio do dia não dá jejum. Então, não faz sentido, né? Pra mim, pular o almoço. Mas como eu vou ter que tomar café da manhã todos os dias, né? Porque uma coisa é eu comer ovo mexido, por exemplo, 2 vezes na semana, que é os dias que eu não tô em jejum. Outra coisa é todos os dias só desse jeito, né? Sem ser no pãozinho, né? Então, eu comi aqui, vocês viram um pãozinho que eu já comi, tá? Por isso que eu não vou mostrar de novo. Um pãozinho caseiro, pequeno. Não sei se eu já comentei aqui que eu tava pensando em comprar uma balança. Em baixar um aplicativo de déficit calórico. Eu tentar me conhecer um pouco mais. Infelizmente, gente, vocês vão ver muito disso por aqui nessa temporada. Eu tô sendo um experimento de mim mesmo. Não só no sentido de ver o que emagrece, mas também de ver coisas que eu vou conseguir levar. E tem épocas que a gente tá afim, né, de comer algumas coisas e épocas que não. Não tem dia que você tá afim de tomar sopa e outro dia você tá afim de comer salada, né? Então, vocês viram uns dias carnívoros, uns dias mais low carb, jejuns mais curtinhos, jejuns mais longuinhos. Agora, né, pensando em voltar para uma flexível, talvez. Não sei, mas para dieta flexível, se eu voltar dessa vez, eu quero voltar contabilizando calorias. Na carnívora eu não acho necessário, na low carb não é tão necessário no meu ponto de vista, mas numa flexível eu acho que ajuda, né? Eu acho que em muito tempo eu falei que eu não gostava de contar calorias e não gostava de ter que pesar e realmente não é confortável, mas o processo não é confortável mesmo, né? Então acho que pode ajudar. Eu tô, como eu disse para vocês, tendo que falar muitos nãos. Muitos nãos. E por mais que eu não prive minha família de fazer, às vezes a família se priva. Muitas vezes o Matheus quer comer alguma coisa, e aí como eu não vou comer junto, não vou fazer parte ali daquela coisa do social, ele acaba não comendo. Aí vocês podem falar, que bom, pelo menos ele não comeu, mas não, sempre assim é ruim, né? Então eu não sei, tô amadurecendo aqui, tá? Como eu vou ter que ficar agora 7 dias, tá? O antibiótico.
Eu começo agora de manhã, então são 7 dias. E vou pesar amanhã, na sexta-feira. E tô pensando em fazer um diário único de novo, de sexta a quinta, pesando na sexta de manhã, né? De sexta a sexta. Que era o formato anterior. Talvez faça mais sentido. E aí eu solte mais 1 ou 2 vídeos durante a semana falando sobre assuntos de emagrecimento. Experiências que eu vivi, coisas que aconteceram comigo. Quase como a gente discutia no Café com Dieta, mas o café era um pouco mais filosófico. Talvez gravar algum café. Tô com algumas ideias aqui em mente, né? Essa semana, vocês não estão vendo que eu não estou indo para a faculdade, porque é semana de saco cheio. E aí eu pensei, poxa, vou fazer atividade física, né? Mas aí deu tudo isso. De novo, mais uma semana sem pedalar na minha bike queridinha, que eu tô adorando. Teve meninas aqui que adquiriram uma bike, depois se vocês quiserem deixar aqui contando como é que é. Tá, gente, eu comprei ela, vou deixar o link aqui para vocês, acho que eu tô deixando nos vídeos. 60 e poucos reais por mês, né? Então, assim, é um baita do investimento para quem ainda não consegue sair de casa, né? Ou, como eu, tem que adaptar os tempos, assim, para poder pedalar em casa. Compacta, não vai em tomada, não vai em nada, pequenininha, né? Eu deixo no cantinho do sofá, vocês já devem ter visto. E acho que é uma boa opção. O almocinho vai ser saladinha de alface, uma mantinha grossa de colchão duro e 4 bolinhos de abobrinha com arroz e couve. Tem mais abobrinha e couve do que arroz. E que tinha resto de coisa na geladeira, só que foi frito no óleo normal. Eu vou comer o caldinho dessa pimentinha. Sobremesa, uma trufinha de 70% cacau, de 13,5 gramas. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que chegou ontem. Eu ia mostrar e esqueci. Enquanto eu ia mostrar na caixa ainda antes de montar, eu comprei um varal. Olha que top. Tá vendo a altura da minha máquina de lavar? 3 andares, ó. Aí ele tem as 3 aqui do lado de cá, 3 do lado de cá, uma no meio, né? Então são 4 grades aqui, tem 4 grades aqui, 4 grades em cima. E aqui ele tem o lugar onde você pode pendurar a cabide, né? Tem dos dois lados, ó. Pode pendurar a cabide. E ele tem rodinha e a rodinha trava. Tá vendo? A minha lavanderia, ó, ela é bem pequenininha. E aí, geralmente, eu estendo lá no quintal da minha sogra. Lá em cima, que é a Vila do Chaves, né? Que é em comum, meu e da minha sogra. E agora que essa temporada de chuva, top. Ele é bem levinho assim, mas ele é resistente. Então tem que pendurar de um lado e do outro, né? De um lado e do outro. Mas maravilhoso. Maravilhoso. Até parece um que a minha mãe tem. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem. Um precinho super bom também. Valeu a pena. E aí, como ele tem rodinha, então eu posso trazer ele pra cá quando tá sol, se eu quiser, e colocar pra lá sem precisar ficar estendendo longe. Pra quem também mora em apartamento, né? Ou também tem preocupação com essas épocas de chuva, ou quer proteger mais a cor das roupas, é uma ótima. Gente, editei agora há pouco e liberei no canal. Quem viu, ergue a mão aqui, eu boto um olhinho que viu. Um clipe com um dos nossos cafés com dieta. Eu descobri que tem essa função no YouTube, né, da gente poder fazer um clipe do próprio vídeo, selecionar só um pedacinho. Eu acho que tem tanto vídeo legal, tanta discussão legal que a gente teve lá atrás nos vídeos. Nossa, como que tá super fluorescente esse batom, gente, aqui na claridade. Eu acho que teve tanta discussão legal, teve tanta coisa que a gente conversou no Diário da Dieta 1.0, que vale de reflexão pra sempre, assim, que eu tenho que ficar lembrando pra mim. Eu achei isso uma ótima opção, porque enquanto eu escolho um trecho importante, eu me lembro daquilo, me fortaleço e trago aqui também pra gente tanto matar a saudade quanto se fortalecer, né, sobre isso. E aí em cada um que eu vou deixar pequenininhos, né, pequenos, os cortes, os clipes que eu fui soltando, eu vou deixar na descrição o link do vídeo inteiro, porque aí se você quiser matar a saudade do vídeo ou ainda não assistiu, pode ir lá e assistir inteirinho o bate-papo, que é muito gostoso. Já é noite por aqui e eu vou vir mostrar as criatividades. Carne cozida que teve esses dias com batata, tá vendo? Raspei o máximo de batata, tava ela aqui na geladeira. Vou desfiar ela aqui, né? Picar ela, desfiar. Pra Ana Júlia eu já desfiei um pouco, coloquei requeijão. Vou fazer uma tapioca pra ela.
Pro Mateuzinho, já peguei carne, com tudo que eu raspei da batata. Já preparei com arroz pra ele, que ele gosta. E aí eu vou fritar isso daqui desfiadinho com uma cebola. Vou colocar dentro de uma tapioca pro Mateus. Ou uma tapioca ou uma crepioca pra mim, depois eu mostro. E vai ser a janta limpa a geladeira por aqui. Tapioca da filhota ficando prontíssima por aqui. Com a crostinha de queijo. Agora eu tô preparando aqui o nosso recheio, que vai cebola. Eu cortei uma cebola inteira na metade e depois como se fosse meia rodela, né? E aí eu dei uma douradinha aqui na frigideira e coloquei a carne toda desfiadinha. Gente, mas tá um cheiro bom. A do maridão. Eu já tinha até separado os ovos, que eu ia fazer crepioca, mas não vou não. Vou fazer tapioca igual a dele. Olha, deu água na boca. E a minha, que acabou de ficar pronta. E de sobremesa, um antibiótico de 800 gramas deve ter esse negócio. Olha o tamanho desse trem. A minha lindinha amanhã vai dar uma florzinha. Fazia uns dias que ela não floria. Amanhecida sexta por aqui. E a lindezinha floresceu. Sexta-feira por aqui. Vou deixar passando a pesagem. Na terça-feira, a pesagem tinha sido 89,50 kg, a balança tinha subido meio quilo, né? E aí eu falei que eu tava pensando em voltar a pesar de sexta, por isso que tá sendo a pesagem hoje. Vou começar a pesar toda sexta, porque eu acho que dá tempo do corpo se reorganizar depois de um eventual excesso de final de semana, né? Até a próxima sexta-feira, os inchaços aparecem menos na balança, dá tempo do corpo se reequilibrar de novo. Então a pesagem de hoje deu 87,650 kg, 1,4 kg a menos do que na terça-feira. Claro, né, que teve 48 horas de jejum aqui que vocês acompanharam, né? Tiveram algumas atipicidades. Mas de quando nós começamos, 45 dias faz hoje, que nós começamos a filmar os diários e a mostrar o processo, que começou com 92 quilos. Então nesses 45 dias foram 4,350 kg eliminados. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Vocês acompanharam as minhas discussões durante esse vídeo sobre algumas mudanças que eu tô querendo fazer, sobre voltar a comer algumas coisas de novo. Não sei como é que meu corpo vai reagir a isso. Deixar mais agradável esse processo, né? Vamos ver. O que nós temos por enquanto é um desafio de 7 dias agora, porque eu comecei a tomar, vocês viram, comecei a tomar antibiótico. Então, como eu tenho que tomar de manhã e à noite, são 7 dias em que eu não vou poder fazer nem os meus jejuns intermitentes. Porque eu tenho que tomar café da manhã para não tomar antibiótico com o estômago vazio. E tenho que comer à noite para poder tomar ele de novo. Então, o jejum está suspenso por essa semana. Começo a gravar um novo diário hoje. E vamos ver como é que vai sendo. Me conta como é que tá sendo por aí, os desafios. Minha garganta hoje está bem melhor já, né? Mas tem que tomar o ciclo todo de antibiótico e ainda tá inchado. Bom, é isso. Eu sei que esse diário ficou um pouco pesado por conta dessa questão de saúde, mas eu espero que você tenha ficado até o final, que você tenha gostado. E já deixa aquele like, não esquece, né? Que o canal, o algoritmo do YouTube, ele reconhece que é um vídeo bom, que ele tem que mostrar esse vídeo para as pessoas através do like, através do comentário de vocês. Enfim, é assim que ele vê. Vê se o sininho de notificação tá ativo, para que o YouTube mostre assim que eu posto o vídeo. Um beijo no seu coração e se inscreve se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo diário.